Bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo sim. Tudo. Prazer em conhecê-las. Né? Não tá faltando o videozinho da Eduarda, né? Mas vamos esperar, daqui a pouquinho ela abre ali a câmera. Então, eu sou a Mag, eu sou enfermeira de primeira formação, eu me formei aí na década de 80 na UFSC. Sou velhinha, não pareço tanto, mas sou uma velhinha. E faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu me formei também em psicologia. E trabalho na área da saúde há muito, muito tempo. Oi, Eduarda, boa noite. Boa noite. E vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês. Então, em primeiro lugar, né, para vocês me conhecerem, na minha trajetória da enfermagem, eu trabalhei muito com o público da idade de vocês. Eu tive agentes de saúde comunitários, que na época eram os júniors, que eram pessoas de 14 a 18 anos, então eu trabalhei muito, né, com essa jovialidade, essa energia gostosa, né, da idade da gente aí na adolescência e na adolescência, a gente vai entrando nesse mundo, né, de conhecer-se melhor, então era muito gostoso. Trabalhei também como professora de universidade, isso tudo dentro da enfermagem, né, fiz várias áreas, enfermagem do trabalho, então sempre tive muito em contato com as pessoas e as dinâmicas e os problemas e as questões das pessoas nas diversas áreas da saúde. E quando eu ingressei na psicologia, eu ingressei imediatamente na área de oncologia. Então, eu trabalhei com muitas mulheres, né, com câncer de mama, com problemas aí voltados à saúde feminina em maior número do que de homens, né, mais mulheres. E eu sempre me interessei muito por essa área, né, do contato com o feminino, com o nosso autoconhecimento, com conhecer o que faz parte da nossa saúde, o que faz parte, né, do nosso existir, o que faz parte daquilo que a gente sente, daquilo que a gente gosta, do que a gente precisa. Então, sempre o meu foco foi em entender a saúde e a vida, né, a nossa existência dentro das nossas possibilidades e tirar de cada ambiente desse a melhor possibilidade possível, né, e encontrar a nossa maior possibilidade também de manter uma saúde adequada com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa existência, né? E pensando nisso, fiquei muito feliz com o convite da Glaucia e da Dani hoje, né, para poder conversar um pouco com vocês sobre as questões que envolvem, né, a nossa sexualidade, isso que faz da gente, né, ser mulher, independente de qualquer escolha que eu faça, né, ter esse contato com o meu corpo feminino, com o meu corpo de mulher, com o corpo que eu recebi para cuidar. E eu parto de um princípio, né, que independente da crença e da cultura na qual eu estou inserida, a gente é dona de uma casa física, né, a gente recebe uma casa física, que num primeiro momento na nossa vida a gente é cuidado por alguém, né, normalmente por uma, duas pessoas ou uma comunidade, e dentro deste cuidado deveríamos receber sempre o maior cuidado e carinho e amorosidade possível, né? Eu parto desse pressuposto, mas nem sempre é assim que acontece, mas eu espero que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, escutar um pouco vocês aí sobre essas questões. Mas a gente vive, né, um momento no mundo. É muito interessante quando a gente estuda a história da sexualidade. Eu não vou entrar nesse mérito e cansar vocês com história,
mas a gente vê que ao longo de muitos séculos, né, que a gente já existe há muito tempo aqui, desde antes de Cristo, né, a sexualidade sempre foi um tema um pouco cercado de tabus, de preconceitos, de mitos, de medos, né, de muitas coisas que a gente escuta falar, mas não sabe bem como é que eu vou me relacionar, né, com essa casa que está em modificação, essa casa física minha que está mudando, que está se transformando, né, que está mudando o seu formato, mudando as sensações que eu sinto, né, mudando várias pequenas questões, a questão emocional, às vezes, que a gente sente uma diferença da nossa estabilidade emocional diante das questões da vida. Isso tudo está envolvido na sexualidade, né? Quando a gente pensa em sexualidade, imediatamente a gente desloca a nossa mente para sexo, né? Isso é um pedacinho da nossa sexualidade. E eu vou explicar isso melhor. Então, vamos pensar que a gente recorta um pedacinho, deixa guardadinho aqui para daqui a pouco a gente falar, e pensar um pouco sobre o que envolve a sexualidade, aquilo que nos faz ser quem somos, crescer com o corpo que temos e sentir com o tato que temos, com a forma de pensar que temos. Então, isso envolve sexualidade que inicia na nossa vida desde muito cedo, não em contato íntimo, não, mas em contato amoroso. Então, assim, quando a gente é acolhida pela mãe que nos gerou ou por aquela pessoa que nos alimenta, né, que nos aconchega no colo, a maneira como a gente é recebida no banho, se a gente é enxugada com carinho, ou se a gente é enxugada com força, enfim, várias pequenas coisas vão desenhando no nosso cérebro, que ainda a gente não entende nada disso, mas vai desenhando a nossa sensação, o que é bom e o que é ruim, o que eu gosto de sentir e o que eu não gosto, né? Se eu gosto que alguém me dê a mão com força ou levinho, se eu gosto que alguém faça cafuné no meu cabelo ou se eu não gosto, né? Essas pequenas coisas, elas vão nascendo em nós, ó, muito, muito tempo atrás. De novo, sem o contato íntimo, é o contato de cuidado, certo? Tá fácil para entender? Tá ok? Sim. E aí a gente vai crescendo dentro de um círculo social, dentro de uma família, dentro de uma escola, dentro dos movimentos, né, que fazem parte da nossa existência e do nosso acolhimento. A gente vai receber abraços, a gente vai receber beijo, a gente vai ter festas, a gente vai ter vários eventos que vão exigindo de nós contato com o nosso corpo, certo? Abraço, empurrar, né, brincadeiras. De novo, nada que envolva intimidade nas questões mais genitais, não estamos lá ainda. Mas isso tudo eu estou contando para vocês porque vai criando dentro de cada um de nós uma forma, uma referência, uma forma de como eu gosto de ser abraçada, acolhida, ou eu não gosto, ou me assusto. Tem várias coisas que podem acontecer que estão sendo desenhadas em mim. Quando a gente chega por volta que não tem uma idade fixa, né? Mas por volta dos 9, 10 anos, a gente começa a passar por uma transformação física aos pouquinhos. A gente pode ter aí já a chegada da nossa menstruação, pode ter a chegada
né, da menarca, que é a primeira menstruação. Isso não tem uma idade muito fixa, né? Eu tive a minha primeira menstruação, eu tinha quase 14 anos, então eu já estava mais para frente um pouquinho, né? Tem pessoas que isso chega muito cedo, e aí a gente está diante de um fato que muitas vezes a gente não tem um conhecimento muito adequado, ninguém nos explicou, às vezes a gente se assusta com o que está acontecendo, muito embora hoje a gente tenha no mundo da internet, né, no mundo virtual, acesso a muitas informações. Mas eu sempre digo que informação não é conhecimento, informação são apenas formas de receber uma coisa, né? Alguém fala uma coisa, o outro fala outra coisa, outro fala uma coisa, são informações. O conhecimento é eu poder pegar essas informações e entendê-las e elas fazerem sentido para mim na minha vida, senão não vira conhecimento, né? E aí a gente tem muita informação. Então hoje o que eu quero muito aqui é deixar um conhecimento, não só uma informação, certo? Então a gente chega aí com a menstruação e junto disso chegam também a possibilidade da gente engravidar, a possibilidade da gente ter desconfortos menstruais, ter dores, ter coisas que a gente não gosta, que são chatas, são difíceis da gente passar, que a gente nem queria mesmo ainda, né? Às vezes a gente não estava afim de estar passando por isso, cólicas e outras coisas que podem vir junto. Depois vocês podem ir perguntando, mas para frente a gente vai ter perguntas, tá? Bom, até aí já passou bastante tempo da nossa vida em que a gente estava em contato com outras pessoas, homens e mulheres, adultos, outros adolescentes, outras crianças. E nós temos também curiosidades. Então, assim, nós somos seres curiosos, né? Tanto que a gente estuda, a gente procura coisas, temos curiosidade e temos curiosidade com o nosso corpo também. Todos nós, desde bebês, vamos descobrindo o nosso corpo. Vocês já observaram um bebê brincando? Pega o pezinho, morde, né? Mexe com a mãozinha. A gente vai se descobrindo. E também a gente vai descobrindo o nosso corpo físico através do toque que a gente mesmo faz. Então, né, quando eu lavo o meu rosto, quando eu lavo o meu cabelo, quando eu pinto a minha unha, tiro as cutícula, né? E essas coisinhas que a gente faz de menina, arranca a sobrancelha, a gente está conhecendo o nosso corpo, como eu sinto, como eu gosto e o que eu não gosto, o que dói e o que não dói, certo? E assim a gente também vai descobrindo a nossa parte íntima, a nossa parte genital. A gente vai lavar, a gente está passando a mão, daqui a pouco a gente sente que é legal, é uma sensação nova, é uma sensação boa, é uma sensação ruim. E aí a gente entra no mundo da descoberta do que vai ser mais um pedaço daquele quadradinho que eu falei, que é o sexo, que a gente ainda não chegou lá, que vai fazer parte da minha sexualidade. Então, o autoconhecimento, esse é o primeiro ponto importante quando a gente vai falar sobre sexualidade, é eu conhecer o meu corpo e entender que essa casa que eu tenho, ela é uma casa, eu vou chamar ela de sagrada, que não é santo, tá? Sagrado é um lugar que eu não vou permitir que qualquer coisa alcance o que é mais íntimo e mais precioso meu, certo? Então, isso é importante. Nós somos preciosas, nós somos pessoas preciosas. E a nossa preciosidade, ela precisa ser cuidada. Da mesma forma que eu não vou deixar ninguém arrancar um pedaço da minha pele, porque dói, né? É um exemplo bem bobinho, mas eu não vou deixar ninguém arrancar um pedaço meu. Eu não vou deixar alguém acessar a minha área íntima sem
o meu consentimento. Seja lá o que eu considerar íntimo. Tem muitas pessoas e muitas culturas em que simplesmente um abraço confere intimidade, certo? Tem certas culturas e certos lugares em que a gente senta com distância, né? Tem outros lugares, nós somos aqui uma cultura ocidental, né? A gente é mais afetivo, né? A gente às vezes gosta muito do toque, mas tem muitas culturas que não, que o toque não é algo tão explorado, tão funcionalmente aceito, né? Então a gente tem que olhar onde eu estou e o que é um valor para mim de respeito. Mas a gente poder entender aquilo que eu aprendi com o passar dos anos, que eu me sentia bem, me sentia segura, me sentia protegida e não me sentia agredida ou com uma sensação estranha, né? Então eu vou guardando essas referências e acessando essas referências para cuidar da minha intimidade. E a intimidade eu vou definir qual é a minha intimidade. Se é alguém que eu conheço, eu vou permitir que ela me beije na boca, ou eu vou permitir que ela me beije aqui, eu vou permitir que ela me abrace. Isso é um pedacinho do meu contato que eu ofereço. Que outro pedacinho eu me sinto disposta e preparada para oferecer, não, mostrar, deixar acessível para outra pessoa. Então, isso é bastante importante. E aí, o autoconhecimento, eu conhecer coisas que me fazem bem ou não me fizeram bem, ou que eu tenho uma referência que me dá uma certa agonia, eu procurar me informar melhor, procurar sempre uma ajuda, um aconselhamento, né? Ponderar, evitar aquele entusiasmo, né, que a gente vai quando alguém também diz assim, mas se tu não fizer isso, careta, eu sou mais velha, então eu vou usar caretas, deve ter outros nomes, né, para isso, mas a gente poder ter muito certo na gente qual é o meu limite dentro dessa, desse avanço, desse crescente da minha sexualidade como menina e mulher. E aí a gente pensar que o meu corpo, eu preciso conhecer o meu corpo integralmente, desde a raiz do cabelo, que a gente cuida tanto do cabelo, né, gente? Vamos combinar que a gente cuida do nosso cabelo, né? Então, desde a raiz do cabelo até no meu dedinho do pé, eu preciso conhecer como eu me sinto quando alguém encosta em mim e quando eu encosto. É quase o mesmo respeito que eu daria, fazendo um exemplo bem simples e bobinho, quando eu vou fazer minha unha, eu não vou deixar que alguém pique minha unha de qualquer jeito, eu vou querer que faça com cuidado, com carinho, com proteção, certo? Então, eu não vou usar o mesmo alicate que 10 pessoas usaram, eu vou querer o respeito de que o alicate seja tirado do saquinho e que seja usado para mim. Estou usando a unha como um exemplo fácil. Da mesma maneira, quando a gente pensa no que é mais íntimo, né? A blusa, se eu tiro a minha blusa, se eu acesso os meus genitais, eu preciso ter confiança, segurança, proteção. Da mesma forma que eu vou cuidar do meu pé e da minha mão numa manicure, numa pedicure, eu preciso cuidar mais ainda do que é mais íntimo meu. E aqui entra mais uma coisa importantíssima e simples. Nosso corpo, essa casa física que temos, certo? Ela tem lugares que eu chamo de portas de entrada, certo? Que nem uma casa. Uma casa tem porta, tem janela, certo? Dá para entrar pela porta, dá para entrar pela janela. Só nos prédios de apartamento que não dá, quando é muito alto, dá para entrar pela janela, né?
Mas as nossas portas são boca, nariz, olho. Isso são entradas para o nosso corpo. A boca entra comida e líquido, beijo, saliva. Saliva pode trazer vírus, pode trazer bactérias, não é para ninguém não beijar ninguém, é só para a gente ter cuidados, né, de entender, por exemplo, que a nossa imunidade é importante, cuidar muito da nossa imunidade, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Outras portas de entrada: vagina, uretra e ânus. Aí a gente precisa entender nossa anatomia, certo? Como a gente é. Então, a gente tem a vulva, tem os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra lá dentro, vagina em seguida, e o ânus separado pelo períneo, que é aquele pedacinho entre a vagina e o ânus, certo? Tá fácil? Todo mundo já olhou no espelhinho? A gente precisa conhecer como é. E aí a gente sabe que pela vagina vai sair o fluxo menstrual. Fluxo menstrual, quando a gente modifica o pH da nossa vagina, aí a gente está mais propensa a desenvolver candidíase, que é um fungo que mora na nossa vagina, mora sempre. É o sapinho da boca do neném, a gente tem o fungo do sapinho na nossa vagina. Para sempre. Tá lá, quietinho. Mas existem coisas que desenvolvem ele mais facilmente, quando o pH da vagina muda. A acidez da vagina, quando ela se altera, ele pode crescer, causar coceira, causar ardência, causar vermelhidão. Essa é uma doença sexualmente transmissível, mas não é uma doença preocupante para nós, porque é um fungo que nós temos, mas a gente precisa fazer o controle dele. Então, questões de higiene, às vezes excesso de higiene ou a falta pode propiciar, inclusive o excesso. A gente pode modificar o pH da região por excesso, de lavar com sabonete errado, né? Então, precisamos usar um sabonete com pH neutro, né, o mais neutro possível, pode ser um de neném, desse de glicerina, para cuidar bem dessa flora, desse lugar que é delicado. É uma porta de entrada, então, assim, quando eu vou me conhecer, que eu usar a minha mão, a gente ter cuidado com a unha, ter cuidado com o que a gente vai introduzir na vagina, porque pode fissurar um pouquinho as paredes e a gente pode levar bactérias para dentro dela. Então, tem várias bactérias, como Gardnerella, como Trichomonas, que são bactérias que causam corrimentos com mau cheiro e com coloração amarelada esverdeada, que a gente precisa tratar. Né? A gente pode pegar por objetos que a gente usa com uma higiene um pouquinho ruim, ou mesmo machucar com unha ou com pênis, a gente pode pegar também na relação sexual, né? Então, por isso é tão importante o preservativo, por isso é tão importante a gente ter uma barreira, um método que tenha uma barreira entre um contato com um objeto íntimo, o objeto pode ser físico, um outro corpo, ou pode ser alguma coisa que a gente está usando para você ter limpeza e higiene para não machucar. Uma outra questão fundamental é a gente cuidar muito com a nossa higiene íntima, porque isso faz parte da sexualidade. Então, quando a gente vai fazer xixi, nunca usar o papel higiênico de trás para frente, sempre de frente para trás. Sempre puxar de frente para trás, porque o ânus, ele é contaminado e a gente pode puxar bactérias invisíveis para dentro da nossa vagina, para dentro da nossa uretra.
tá? Então, esses são cuidados básicos quando a gente pensa na nossa área genital, nesse cuidado que a gente tem que ter, né, em relação ao nosso descobrir o nosso corpo, certo? Eu recebi uma pergunta aqui do Sadam. Isso, a Dani está me falando para eu pular para as perguntas. Então, feita essa introdução, vou deixar vocês perguntarem para daí eu poder seguir no que vocês querem saber. Pode ser assim? Fiquem à vontade. Sim, Meg. Então, para iniciar a nossa conversa, tem uma pergunta muito importante e interessante que é: quando você era adolescente, como eram as conversas sobre sexualidade? Ok. Tu queres saber como eram com a minha família ou como eram de forma geral ou as duas coisas? As duas coisas, é importante a gente saber. Muito bem. A minha mãe era uma pessoa que era 15 a 25 anos mais velha que eu. Não, mentira, 35 anos. A gente tinha 35 anos de diferença. Ela tinha 35 anos quando eu cheguei, então na adolescência ela estava 35 anos na minha frente. E a minha mãe, ela não costumava falar sobre sexualidade. E eu era muito, 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 muito curiosa. Sempre fui muito curiosa, eu queria saber tudo. E eu era inconformada de não estar menstruada ainda aos 11 anos. Eu já queria ser uma mocinha e eu ainda não era. Então, eu deixava minha mãe quase doida. E aí, o que que ela fez? Ela comprou um livro para mim que falava sobre sexualidade, sobre todas essas questões. E ela me entregou uma enciclopédia. Me lembro, eram 4 livros grossos, assim. Ela disse assim, tá aqui, ó. Aqui tá tudo que tu precisa saber. E aí foi muito legal, porque ela não deixou de me entregar um conhecimento, e aí eu estudei muito. Então, na escola, quando eu ia para aula, as meninas, minhas amigas, perguntavam para mim, mas eu sempre me baseei no que eu lia, não na minha ideia. Então, a minha forma, né, de transitar pela sexualidade nessa época foi estudando em lugares com informações boas, bacanas, né, para a época. Então, com desenhos, com informações muito seguras. Era assim. E aí, com outras pessoas, né, que tinha. Eu era filha única, tá, Emily? Eu não tinha irmãos, então, assim, ou era minha mãe que me falava. Então, quando eu tinha uma pergunta para fazer para minha mãe, ela eventualmente me respondia, mas como eu lia, eu não fiz muitas perguntas para ela, né? Eu me resolvia mais em livros mesmo. Mas eu acho importante, hoje vocês têm acesso, né, a muitas informações, né, Emily? Então, assim, de novo, buscar boas leituras e boas referências é importante e ver como é a tua intimidade ou possibilidade de perguntar para pessoas que têm cuidado com você, que têm respeito e cuidado com você, né? Porque isso que é o mais importante, alguém que olhe para você com amor e com cuidado. É para essas pessoas que a gente pergunta. Não sei se eu respondi, mais ou menos. Respondeu sim, Meg, muito obrigada. E agora, com as meninas, alguém mais tem perguntas para fazer? Eu acho que eu vou aproveitar a resposta da Meg para perguntar se ela tem alguma indicação de algum livro ou uma fonte que nos conte um pouco sobre a saúde sexual e a sexualidade e que seja acessível para a gente. Eu vou procurar e eu posso passar para a Dani depois, para ela passar para vocês, porque eu tenho muitas coisas, então eu vou dar uma procurada mais bacana para ver o que fica mais acessível e mais bacana, mas tem muitas referências legais, tá? De primeira mão, tudo que o Ministério da Saúde traz, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, que fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, que fala sobre preservativos, né? Posso responder algumas coisas se vocês quiserem também, mas ali vai ter muita referência acessível e de qualidade, né? Então, assim, são referências boas, tá? Então, isso já é um material que vocês podem acessar dentro do Ministério da Saúde. Tem bastante coisa, cartilhas, né, sobre sexualidade, cartilhas
sobre DST, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, como prevenir, como cuidar, sinais, sintomas, né? Eu adoraria contar tudo para vocês, mas eu não sei quanto tempo a gente tem. Então, no que depender de mim, a gente fica aqui até vocês terem todas as dúvidas resolvidas. Claro, muito obrigada. Sintam-se à vontade, tá? Eu não mordo, não. Meg, responde agora para a gente. Existem alguns mitos e verdades sobre esse assunto da sexualidade que é muito popular e é tratado como um tabu na sociedade, né? E é importante aqui entre jovens a gente estar debatendo e quebrando esses tabus e falando sobre os mitos e as verdades. Como, por exemplo, a pílula do dia seguinte pode ser usada sempre que quiser. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Assim, a pílula do dia seguinte nada mais é do que eu quadruplicar a dose de um anticoncepcional, certo? Então, assim, eu vou jogar uma dose alta de hormônio no meu corpo, na tentativa de impedir a fecundação, de criar na minha vagina ali um meio de proteção pós uma relação sexual. Isso não é garantia de que eu não vá engravidar, não é uma garantia, não tem uma segurança, certo? Então, assim, não é um método recomendado. Pode não funcionar, além de desequilibrar o meu corpo, né? Desequilibrar o meu ciclo mensal, que o meu corpo adolescente, especialmente na adolescência, ainda não está nem regulado. Então, a chance da gente ter um problema aí e realmente não evitar a gravidez, que não é a única coisa que a gente evita quando a gente usa preservativos, né? Não é garantido que funcione. Então, não deveria ser usado como uma recorrência, tá? Entre esses mitos e verdades, também é muito comum ouvir que quem ama precisa ceder sempre. Sempre, assim, de uma forma regular. Isso seria um mito ou uma verdade? Esse é um dos maiores mitos que existe, né? O amor, ele deve ser em primeira instância por si mesmo. Eu preciso amar e respeitar a minha casa, meu corpo, a minha intuição, a minha sensação. Eu não posso entrar em nenhuma relação íntima por achar ou dever ou fazer disso uma prova de amor para o outro, que é ceder ao que o outro quer. Uma relação sexual, ela tem que ser consentida de ambos os lados, independente do parceiro que eu venha escolher, homem, mulher, não importa, mas tem que ter um consentimento cruzado dos dois lados. Não pode ser algo forçado e simplesmente ceder. Não existe amor em ceder sempre. Existe submissão, existe abuso. Não é amor. Amor é uma compreensão mútua do momento. Os dois envolvidos têm que estar, as pessoas envolvidas, elas têm que estar cientes das suas sensações, da sua segurança, da sua proteção e da sua real intenção, certo? Então, assim, a gente tem uma intuição, tem uma vozinha que a gente sabe quando a gente sente assim, eu não tô legal, eu não, né? Fica aquela coisa travada, se a gente sentir isso, não pode. Ah, mas então você não me ama. Você pode até, eventualmente, achar que ama, não tem problema nenhum. Mas o amor tem que começar na gente, tá? Aqui, ó. Primeiro a gente. É o respeito a si mesmo. Nenhum amor pula o limite do respeito. Meg, então, eu quero te falar, tipo, como dizer não de forma segura? Porque muitas vezes isso pode desencadear a agressão da parte de quem quer. Aí
meio complicado isso. Então, Renata, sim. A gente sempre tem que pensar, né? A sexualidade, lembra o quadradinho, é um pedacinho, né? O sexo é um pedacinho. Então, para a gente chegar nesse pedacinho, vamos pensar que tinha que ter um caminho antes. Não é simplesmente chegar, a não ser que você seja agredida de surpresa, né? Deus me livre, a gente não quer que ninguém sofra, né? Por qualquer coisa assim. Não é disso que a gente está falando. Está falando de consentimento aqui, certo? Então, antes de chegar no quadradinho chamado sexo, a gente tem um caminho. Neste caminho, que é antes de chegar a tirar a minha roupa íntima, eu já tenho alguma ideia de como é antes. Eu já tenho alguma ideia de como é que foi esse beijo, já tenho alguma ideia de como foi essa abordagem, e eu já posso sentindo aqui. Então, o não de uma forma segura é não, é não. O não começa com uma resposta mal dada, uma forçação de barra em algum outro momento. O não começa por eu me respeitar naquilo que eu escuto antes de chegar até lá no sexo. Agora, se eu chegar lá, né, não percebi os sinais, porque um agressor, uma pessoa que quer algo forçado, ele normalmente me dá sinais antes, a gente tem que ficar antenado, né? A gente já vai conhecendo a pessoa, o jeito, se às vezes aquele abraço já meio forçado, aquela coisa que vai passando de um ponto que você não quer. Ali começa o não. Então, às vezes, a gente também tem que estar muito atenta ao que a gente está sentindo aqui. Mas o não sempre é o não. E se há uma tentativa de agressão, ela começa com tom elevado de voz. Elevou a voz, você recua. A gente não passa para frente quando a pessoa tratou você mal em algum momento, pegou você pelo braço, né? E puxou, sabe? Coisas que são desagradáveis, a gente já filtra ali, para que só chegue na tua intimidade alguém que antes disso te tratou com dignidade e respeito. Né? Aí a gente evita a agressão, porque a agressão ela vem muito da permissividade, não porque eu quero, mas essa ideia que eu tenho que permitir, né? Como a Emily perguntou, eu tenho que permitir, eu tenho que ceder. Ah, eu estou curiosa, também quero saber. Então, assim, a gente saber primeiro para si, né? A gente às vezes atrasar a nossa curiosidade prestando atenção nesses sinais, né? Então, a gente se respeitar sempre muito antes de chegar a tirar a roupa, porque até lá tem um caminho, mesmo que ele seja de minutos. Então, eu poder ter sempre em mãos a minha defesa. Então, voz elevada já é um sinal. Ninguém pode elevar a voz com a gente para ter uma intimidade com a gente. Vocês concordam comigo? Não fica um bom clima, né? Se alguém me tratou, né, ou falou alguma coisa desagradável, uma palavra desagradável que é coisa da moda, mas para uma intimidade serve. Então, isso também é agressivo. O toque, né, sem a minha autorização, vai botando a mão até mesmo por cima da roupa onde eu não quero. E aí não quer respeitar ali. Ali já é o não. Ali eu já não vou permitir mais nada. Então, assim, a gente vai evitando o crescimento da possibilidade de agressão, evitando a permissividade em excesso. Faz sentido para vocês? Quanto mais eu permito abertura para chegar mais perto de mim, mais a outra pessoa se sente sendo convidado a agredir. Então, a gente começa bem antes e leve isso como uma regra para a vida, inclusive para relações de mais longo tempo.
não é só início, às vezes as pessoas se apresentam de forma muito agradável no início da relação e daqui a pouquinho começa a escalar, né, com um maltrato, ou vocês veem a pessoa maltratando outra pessoa, que daí começa a faltar o filtro, né? Então a gente começa a impedir a agressividade ali, a agressão ali, não deixando isso chegar mais perto de você. Tá? Essa é a maior prevenção, né? Não tem uma fórmula mágica e a gente não tem uma lente mágica para enxergar a índole das pessoas, mas a gente tem uma intuição, sabe aquela vozinha que fala para a gente não, uma coisa esquisita? Vocês já sentiram isso em outros momentos? Tá estranho isso aqui, não, né? Então, assim, a gente tem que confiar um pouquinho nisso, tá? Meg, muitas pessoas afirmam que falar sobre sexualidade acaba incentivando mais os jovens a fazerem sexo. Como você explanaria essas falas? Eu não acredito nisso. Eu acredito que falar sobre sexualidade é diferente de falar sobre sexo, né? Então, assim, a sexualidade é essa construção que eu estava falando para vocês. A gente vai conhecendo o que eu gosto, o que eu não gosto, é que me deixa à vontade ou desconfortável. Então, a gente precisa ensinar aos nossos jovens desde muito cedo, uma vez que hoje a sexualização precoce nas redes sociais é colocada sem filtro e sem cuidado. São só informações, não são conhecimentos, que eu falei no começo, né? Falar sobre sexualidade é falar com muito cuidado, com muito carinho, pelo respeito ao nosso corpo, pelo toque que não pode ser permitido, né, de adultos ou adolescentes, por exemplo, com crianças, né, ou quando a gente é muito jovem, ou a gente sabe que as relações abusivas, elas acontecem em sua grande maioria dentro das casas, né, onde a gente mora, ou junto a pessoas conhecidas. Então, é muito importante que a gente conheça um pouco sobre o que faz parecer com sexualidade e não com cuidado de afeto. Um abraço que é cuidadoso e carinhoso ou um afeto que tem um abraço que tem um interesse a mais. A gente precisa ter essa fala, mas talvez hoje, num mundo em que as informações são só jogadas, né, pode ficar um pouco desconexo, as coisas não têm uma conexão, mas eu acho que falar sobre sexualidade com respeito e com o jeito certo, ele não incentiva fazer mais sexo, ele incentiva a mais cuidado. Magno, como lidar com a pressão dos amigos sobre sexo? Pressão, tu falas em fazer, em falar, em... É falar mesmo. Eu acho que entra no mesmo caminho, Karine, do autorrespeito, né? A gente não precisa fazer nada porque o outro também faz, né? Isso é muito importante. A gente tem uma necessidade, todos nós, tá? Temos uma necessidade de pertencer. A gente tem necessidade de pertencer a um grupo, a gente tem necessidade de pertencer à nossa família, a gente tem necessidade de pertencimento, de me sentir parte de alguma coisa, tá? Mas sempre que eu busco me sentir parte de algo, eu tenho que me sentir confortável. Tem que estar confortável para fazer parte, por exemplo, de um grupo de dança. Né? Se eu for fazer parte de um grupo de dança, eu posso não saber dançar, mas eu tenho que me sentir à vontade com o fato de aprender a dançar, e cair, escorregar, e ter essas coisas que fazem parte do aprendizado, certo? A mesma coisa com relação à sexualidade. Eu preciso me sentir à vontade para falar, né? Porque, eventualmente, como a gente não conhece tudo, aliás, né, a gente vai conhecendo ao longo da vida,
né? Eu vou fazer 60 anos, tem coisas que a gente descobre a cada momento nosso, da vida, nosso corpo muda, nossas sensações mudam, a gente vai acrescentando coisas e tirando outras. Então, a gente tem que se sentir à vontade, né, Karine? Então, assim, nenhuma pressão faz sentido. A gente não precisa se sentir pressionada, a gente tem que se sentir confortável. Então, se eu não tenho conforto, eu não preciso me botar numa situação desconfortável. Então, as pessoas que ficam incomodadas por você negar-se a alguma coisa, eu sempre digo, o incômodo é de quem sente. O incômodo, o mal-estar, é de quem está sentindo. Não tem que ser teu. Eu não preciso absorver o incômodo do outro. E muitas vezes as pessoas pressionam aquilo que elas mesmas não fazem, ou fazem de qualquer jeito e com desrespeito. Então, a gente tem que manter o nosso respeito conosco mesmo, independente da cara do outro, né? Do jeito que o outro olha, do jeito que o outro interpreta, sempre pensa assim, o que é do outro está no outro, não está em mim, é do outro. E se eu tiver isso como regra para a vida, eu vou sempre procurar o meu melhor conforto. Tem coisas que eu tenho que fazer, por exemplo, saindo um pouco do campo da sexualidade, eu tenho que fazer uma prova, eu não fico confortável em fazer uma prova. Fazer uma prova eu preciso fazer, né? Então, tem coisas que a gente vai fazer, às vezes, sem estar confortável. Entrevista, né? De emprego, pode não estar tão confortável. Mas a gente tem que estar confortável com o que diz respeito ao nosso corpo. É a mesma coisa que você ter que comer um negócio que você não quer, né? Quantas vezes te oferece um negócio que você não gosta? Você não é obrigado a comer. Ah, mas experimenta. Ah, mas só um pouquinho. Não vai fazer mal. Quer ver droga? As pessoas fazem isso, mas só experimenta. Ai, como você é careta, como você é chata, como você. Então, tudo isso que a pessoa está falando está nela, não está em você. A falta de respeito consigo mesmo está no outro. Então, a gente lida dessa maneira, Karine, né? Entendendo que se eu não me sinto confortável, eu não preciso. E se a pessoa ficar zoando, tá nela, não tá em você. Com muita tranquilidade, muito carinho por você. Muito obrigada por me responder. E eu tenho outra pergunta. Claro, O que é saúde sexual, além de evitar a gravidez? saúde sexual, ela tem a ver com o que eu já estava falando, eu conhecer meu corpo, eu conhecer o tipo de toque, eu não gosto de agressão, eu gosto disso, daquilo outro, isso é um ponto. Segundo ponto é a minha higiene íntima, que não pode ser nem excessiva e nem feita de modo errado. Então, assim, a higiene feita com sabonete íntimo, sabonete neutro, porque o pH da vagina é diferente da pele, né? A gente usar um preservativo, existe o preservativo feminino, que é um pouquinho mais complexo para usar, não sei se vocês já viram, eu não tenho nada aqui para mostrar, mas tem na internet, vocês vão achar, tem o preservativo comum, os postinhos de saúde distribuem, esse evita o contato, né, do pênis com a vagina, ou a vagina com a vagina, então, assim, a questão é muito de higiene íntima, pré e pós-relação, certo? A gente cuidar com herpes, vocês já ouviram falar em herpes, aquelas bolinhas? Tem gente que tem herpes aqui, tem gente que tem herpes genital, então assim, né, a gente vai sentir se a gente tiver dorzinha, né, a gente cuidar, verrugas, né, o HPV hoje, ele é um vírus prevenível por vacina, então fazer a vacina está aí à disposição nos postos de saúde, né, fazer a vacina do HPV, isso é saúde sexual. O vírus do HPV é um preditivo de câncer de colo de útero, boca, garganta, né? Eu vou depois passar o site da AMUC para vocês, tem alguma coisa sobre HPV ali bem legal.
tá? Eu vou passar para a Dani, ela passa para vocês. Então, isso faz parte da saúde sexual. O parceiro que a gente escolher, né? A gente ter esse cuidado também com a higiene, a gente ter um certo critério, né? Não, aqui não há nenhuma discriminação ou julgamento, por favor, nada disso, mas a gente cuidar do parceiro, né? Ver, perceber se essa pessoa tem uma higiene adequada, né? A gente tem, nós somos dotados de sentidos, não é à toa, né? A gente tem olfato, a gente tem é, sabor, né? A gente tem paladar. A gente precisa ficar atento a isso, né? Para que a gente tenha um pouco mais de cuidados. Então, assim, o preservativo evita doenças sexualmente transmissíveis, entre elas HPV, o herpes genital, ele tem contato, né? A gente evita a sífilis, evita outras doenças, né? Gardnerella, gonorreia, tem várias coisas que a gente quase não fala mais, mas estão aí, estão circulando. Então, a hepatite é também uma doença sexualmente transmissível, hepatite B, né? Então, tem vacina, a gente fazer as vacinas que estão ao alcance, fazer o nosso preventivo, né, uma vez por ano, preventivo deve ser feito para quem já tem relação sexual. Preventivo é necessário para olhar a saúde da vagina, coletar material ali do colo do útero para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma feridinha, se não tem nada acontecendo ali, né? Isso é fundamental, tá? A visita ao postinho de saúde uma vez por ano para cuidar da nossa saúde genital. Muito Então, obrigada por me Meg, responder. muito obrigada, Meg. E agora. Desculpa, pode falar, Isabela. Ah, tá. Eu queria saber como que a gente identifica uma falta de respeito mascarada por uma brincadeira. No caso, tipo, uma pessoa que quer saber de algo meu, pessoal, que, tipo, desagrada a mim, de forma, tipo assim, não sei o que, foi só uma brincadeira. Como que a gente identifica que realmente foi por maldade e quando não foi por maldade? Queria saber isso. Em geral, Isabela, para a gente ter certeza qual foi a intenção de uma coisa, né, a gente tem repetição. Então, eventualmente, todos nós podemos fazer uma brincadeira que não foi legal, não caiu bem e a gente não quis, né? Acontece com a gente também, a gente não quis, a pessoa se magoou ou alguma coisa assim, e a gente reconhece, pede desculpa, né? A gente vê a outra pessoa ficou desconfortável, então assim, ali você já percebe a índole de alguém. Se a pessoa faz alguma coisa que desagrada a você, você fala, eu não gostei desse jeito que você falou, e a pessoa se desculpa, se toca, né? E fala, pô, foi mal, e isso não acontece de novo, ok? Então, foi um deslize, né? A pessoa. Agora, se repetidamente, de novo, né? Acontece de novo, você já falou que você não gosta. Acontece de novo, você já falou. Aqui a gente já vamos acender a luz amarela já. Aí a gente já tem uma intenção que é pular o limite do respeito que você está pedindo. Não gosto disso, né? Me respeita que eu não gosto disso, e aí a pessoa faz de novo e faz de novo. Então, sempre o critério de repetição, depois que eu já fui clara, que eu já falei, posso falar com jeito, né? Olha, não foi legal. Isso vale para amigas também, não só para a sexualidade, né? Vale para amigas, amigos. Assim, a gente vai entender a intencionalidade, a intenção a partir da repetição, tá? Então, eu falei, a pessoa se tocou, pediu desculpa, disse, pô, foi mal, não vou fazer de novo, e realmente não faz de novo. Aí daqui a um tempo passa, né, dá aquela melhorada, daí daqui a um pouco passa e faz outra vez. Ou faz com outra pessoa. Aí você olha para aquilo e diz, fez com aquela pessoa ali, mas aquela pessoa não falou nada, daí ele acha que pode fazer, ele ou ela, né? Aí você diz, mas para mim não serve. Então eu tenho que saber o que serve para mim, com o que eu consigo lidar.
sem me sentir desconfortável, porque a gente consegue lidar com muita coisa, mas nunca deve ser quando a sensação é ruim, tá? Obrigada, esclareceu minha dúvida. Nada, meu amor. Muito Professora, obrigada, Meg. E agora, para finalizar, qual é a mensagem que a senhora deixa sobre esse assunto para nós que somos adolescentes, que temos curiosidade? Qual é a mensagem final sobre esse assunto? Então, Emily, acho que assim, cuidar, né? Cada um cuidar de si com o respeito que nós merecemos. O respeito é o que eu estava falando agora para Isabela, né? Eu não permitir que coisas que me desagradem e me causem mal-estar se repitam, não deixar crescer um acesso a mim sem a minha autorização, especialmente se for desagradável, buscar informações em fontes legais e fidedignas, não em qualquer informação. Quando conversarem entre vocês, anotem as dúvidas que são de muitas pessoas, né? Às vezes a nossa dúvida é a dúvida de muita gente, as pessoas não falam. Anotem, levem para um professor, uma professora que possa ensinar, ou alguém que tenha carinho e cuidado na transmissão de conhecimento, né? Busquem fontes seguras para se informar, né? Busquem o postinho de saúde para buscar recursos, às vezes até com relação a informações sobre doenças, tem folders, tem flyers, tem várias coisas bem legais para buscar nos postinhos. O postinho de saúde tá para acolher vocês, tem coisas bacanas lá, né? Busquem proteção sempre e descubram muito o corpo de vocês por vocês mesmas para saber o que é invasivo para vocês e o que não é, porque para cada um é de um jeitinho, mas o respeito é sempre começa antes de chegar ao tirar minha roupa, o respeito por mim, né? Eu perceber o que está acontecendo, se eu estou me sentindo confortável nesse lugar ou não. Se eu não estou confortável, é lá eu não devo ficar. E tem uma coisa que a gente sempre fala, né? De uma maneira muito simpática, né? Minha mãe dizia assim: tudo aquilo que você fizer que não dá para contar para ninguém, ou que ficaria ruim de contar para alguém, pense bem se é legal fazer, né? Então, a gente ter um referencial para a gente de cuidado e proteção da nossa alma e do nosso corpo, com gentileza e amor e carinho por nós. Sempre o amor por nós em primeiro lugar. Isso é sagrado, né? Esta casa é minha, como eu falei, da mesma maneira que a gente não vai deixar arrancar um pedaço do nosso braço, a gente não deixa ninguém tocar no que não pode tocar sem o nosso consentimento, sem a gente permitir. Antes da gente passar para a tua pergunta, eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta. Eu acho que a Eduarda tinha, só para confirmar. bom, eu queria perguntar de qual forma a sexualidade na adolescência pode prejudicar o futuro ou até mesmo a gravidez. A sexualidade que pode prejudicar o meu futuro como mulher, ela é uma sexualidade que começa, às vezes, de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma forma não consentida, né? De uma forma que me agrida de alguma maneira, uma forma traumática, ela pode deixar marcas para o meu futuro. Né? Por isso essa conversa, para a gente evitar as questões traumáticas, né? É mais ou menos que nem a gente usar um equipamento de proteção quando a gente vai andar de skate. Eu vou botar pelo menos o mínimo de equipamento de proteção, caso eu caia, né? Então, assim, para não me ralar inteira. É um exemplo bobinho, mas voltando para a sexualidade. A gente ter medidas protetivas para nós, que não são só preservativos e anticoncepcionais, mas a gente ter essa noção do que é agressivo ou não para mim, né? Pedir por socorro se tiver pessoas que
tenham uma intenção abusiva com a gente poder se defender antes que as coisas aconteçam. Então, assim, usar nosso referencial, prestar atenção nos sinais, né, que eu falei, né, voz alta, empurrão, ameaça, se tu não fizer, eu vou fazer tal coisa, ameaças a gente não pode deixar, chantagens, né, essas coisas podem prejudicar a nossa sexualidade saudável, né, e a gravidez na adolescência, ela sempre pode, não é que sempre, né? Ela pode trazer para nós conturbações que a gente não está preparado ainda para viver, né? Porque ter um bebê é ter imediatamente uma disponibilidade para um outro ser humano que às vezes a gente ainda não tem, né? Não tem essa predisposição, vai parar muito do nosso projeto de vida por um período para dar atenção ao bebê. Então, acho que é muito importante a gente ter, né, hoje o anticoncepcional existem vários métodos bacanas, né, com quantidade de hormônios reduzidos, então, se tudo é uma questão de buscar o posto de saúde, buscar um bom ginecologista, conversar com alguém de confiança para escolher algo, né, se eu ingresso na minha sexualidade, eu ingressar com os métodos protetivos que eu tenho à minha disposição, né? Porque a gravidez, ela sempre é um processo que gera um outro ser que vai depender de mim, inicialmente e por muito tempo, né? Então, assim, não é brincadeira, é uma coisa séria que a gente tem que pensar, né? Eu tive meu filho com 25 anos e foi uma época muito boa. Hoje eu vejo mulheres tendo filhos muito mais tarde, isso também, né, tem suas implicações, não é o tema daqui, mas a gente poder pensar que na adolescência não é um bom momento, né, a não ser que seja uma decisão e seja algo cultural, que também já foi, né, teve épocas em que culturalmente se tinha filhos muito cedo, mas não é o que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, Eduardo, não sei se eu consegui responder para você. Ficou bom? Ficou claro, Eduardo? Tudo ok? Ok, legal. Sim, professor, ficou claro. Eu entendi o que a senhora quis dizer. Então, tá bom. Eu acho que não só para a Eduarda, mas como todas nós aqui, ficou super claro. E é super interessante conversar sobre esse assunto, já que é tão importante para nós, meninas, jovens, e é algo que é tratado como muito sério, muito tabu, que na verdade é um assunto que precisa ser tratado, porque gera muitas dúvidas e é polêmico, a gente não pode negar. Mas muito obrigada de verdade, Meg, por disponibilizar o seu tempo para falar tão bem, com tanta paciência, com tanto carinho com a gente. Foi de verdade muito importante, muito legal essa experiência. Que delícia, eu adorei estar com vocês. Não gostaria que o tempo acabasse, eu já podia ficar mais tempo aqui com vocês, está muito gostoso. Se um dia quiserem conversar mais vezes, eu me coloco à disposição para a gente voltar a falar sobre qualquer assunto que vocês desejem e que eu puder ajudar, contem comigo. Eu faço das palavras da Emily as minhas, e eu acho que agora é a hora de fazer a pergunta para a gente. Uma pergunta para vocês. O que eu vou perguntar para essas moças tão lindas? Tão lindas. Eu vou perguntar para cada uma de vocês qual é o projeto de vida que mais encanta cada uma de vocês. Acho que eu tenho um projeto de vida desde pequena, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de pensar muito no futuro. Eu brinco até que eu vivo num jogo de xadrez, porque eu gosto de ficar vendo as coisas 2 passos à frente. Então, para mim, eu tenho como inspiração o meu irmão, minha mãe, e outras pessoas também que eu tenho na minha volta, e que levam a eu ter um projeto de vida pessoal, que é eu me formar em medicina no futuro, e ter como um trabalho à parte, no caso, um hobby que eu posso exercer, que é o teatro.
Que lindo! Ah, adorei. Muito obrigada. Eu acho que o meu projeto de vida, ele é bem parecido com a Júlia, inclusive eu fiquei super feliz de saber aqui que ela também gosta de teatro, porque é uma coisa que eu também gosto muito. Inclusive, tenho muita vontade de conhecer a Júlia pessoalmente, mas eu acho que o meu projeto de vida também é uma coisa que eu penso bastante desde criança. Acho que toda menina é meio que tratada assim para pensar sobre o futuro desde pequena, já brincando de boneca, de cozinha, essas coisas. E eu confesso que eu gostava bastante, eu sempre gostei bastante de essas brincadeiras assim que são ditas para meninas. E hoje em dia, o que eu mais penso é nunca deixar de estudar. Nunca deixar de estudar. Eu quero sempre estar aprofundando o meu conhecimento nas áreas que eu gosto. Eu gosto muito da área da saúde, muito da área das ciências exatas e também gosto muito da área de medicina, também é um sonho meu, tanto como teatro também, como hobby. Eu acho que se encaixa aqui dentro da nossa temática. Eu também sonho em ser mãe, quando eu tiver mais velha, com bem estabilizada, com boas condições. E eu acho que essa é uma diferença muito grande entre a mentalidade atual e a mentalidade das pessoas que eram adolescentes antigamente, né? Eles não tinham tanto acesso a esse conhecimento de que para ter filho é bom primeiro ter uma estabilidade, ter um conhecimento, e eu me sinto muito privilegiada de ter acesso a isso hoje em dia. Então, eu quero ser mãe, sim, um dia, porém, quando eu estiver com tudo conforme, né, tem que ser feito, e ter uma casa, claro, condições, eu acho isso muito importante. Que lindo! Ó, vocês vão cuidar de mim, hein? Quando vocês estiverem formadas, eu vou estar bem velhinha, eu vou querer vocês cuidando de mim. Mais Quem alguém vai mais vai falar do falar? projeto de vida? Eu falo. Um dos meus projetos de vida é o mesmo do meu pai. Meu pai, ele é programador, engenheiro de software. Eu quero seguir da área da engenharia porque eu gosto muito dessa área, da área das ciências e da tecnologia. Eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia desde pequena. E eu queria muito seguir essa área e eu vejo isso no futuro. Eu quero passar em engenharia de software na UFSC. Quero me formar na engenharia da UFSC. E também eu me vejo sendo mãe no futuro. Não nesse exato momento, porque eu quero ter estabilidade financeira, eu quero concluir minhas metas e meus sonhos antes de fazer qualquer outra coisa. E eu quero colocar isso na minha vida como prioridade. Mas meu maior sonho é seguir a área de engenharia de software e avançar cada dia mais na tecnologia. Que lindo, que bom! O mundo vai precisar muito de meninas lindas como você fazendo softwares bem legais. Obrigada. Bom, já eu sou muito pensativa e às vezes não pensativa, né? E eu pretendo fazer biomedicina, eu gosto muito, e mais pra frente eu pretendo ter uma casa, filhos, marido, né, que me respeitem. E se não der certo fazer biomedicina, eu vou tentar fazer outra coisa. Que bom, que bom. Biomedicina é bem bacana também, bem bacana. Né? Esses caminhos, quando a gente tem uma ideia para onde a gente vai, já está, ó, joia. Muito bom. Então, eu nunca parei para pensar assim muito sobre o meu plano de vida, porque eu não sei, né? Mas eu tenho um sonho de fazer faculdade de direito e ser uma juíza no futuro, né? Mas é só isso que eu penso por enquanto, né? Eu não sei como vai ser no futuro para mim pensar, porque vai abrir mais a minha mente, vai vir mais coisas para me conhecer e assim eu vou pensando mais no futuro. Claro, mas que legal a gente ter uma ideia, né? Uma ideia, uma direção, né? Sem algum sentido. A gente hoje tem esse sentido. O sentido é o que eu sinto e a direção que eu tenho, né? Então, se você gosta da área de direito e da questão de juíza, né?
isso tem um valor ali, né? Às vezes da justiça que a gente gostaria para o mundo, né? Um mundo mais bacana. Tem vários desdobramentos aí, mas você está certa, né? A gente não sabe o que o caminho desenha. E a gente ter jogo de cintura também é bacana, né? Bacana, Renata, gostei muito. Todas já falaram? Cadê? Mais alguém? Acredito que que todas sim. nós já falamos. E mais uma vez, muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista. Foi muito legal. A sua pergunta foi muito importante também. Mais alguém tem mais alguma coisa para falar para a Meg? Mais um agradecimento? Acredito que só para ela tirar um tempinho da vida dela para vir falar com a gente já é muito especial. A gente recebeu várias outras pessoas também de diferentes formações e diferentes áreas, mas que é sempre interessante, até porque hoje em dia a sexualidade, saúde sexual é um tema muito em alta, apesar de também ter o tabu. E também a psicologia é um tema que está crescendo muito. Pessoas agora estão conhecendo mais o valor da psicologia pra gente e que, na verdade, quebra aquela ideia de que psicologia e ir consultar um psicólogo é só para pessoas que têm algum problema já definido. Sendo que, na verdade, o certo é a gente, todo mundo, ter uma sessão de terapia por dia, por semana, para poder se conhecer melhor e para poder ter um melhor entendimento e resolução com o futuro, passado e presente. Que lindo, Júlia. Agradeço muito, né, essa tua percepção, e é verdade mesmo, né? Quando eu comecei na clínica de oncologia, que eu trabalhei quase 12 anos ali, eu fui a primeira psicóloga da clínica, talvez das clínicas aqui em Florianópolis, né? Então, no início, foi bem interessante, assim, os médicos me olhavam meio atravessado, tipo assim, para quê? Para quê? Né? Que bobagem. E depois a gente viu quantos encaminhamentos e como era importante essa parceria, né? De a gente cuidar da nossa saúde emocional, o que também contribui muito para que a gente tenha uma sexualidade saudável, né? A saúde emocional, a gente ter um entendimento das nossas emoções, uma percepção delas, né? A gente não fazer as coisas quando a gente está numa emoção muito alta, seja de uma alegria, uma potência muito grande, seja de uma tristeza muito grande, ou de uma raiva muito grande, de um medo muito grande, né? Nada disso, quando é muito intenso, guardem isso para vocês. Quando a gente está numa emoção muito intensa em qualquer área da nossa vida, a gente não toma decisões. A gente respira e tenta dormir pelo menos uma noite antes de responder alguma coisa, numa situação, né, de decisões, nunca numa grande emoção. Isso vale para nossa sexualidade também, tá? Isso é uma proteção. Então, o autoconhecimento e conhecer nossas emoções é fundamental para todos os momentos da nossa vida. Então, assim, se um dia quiserem falar mais sobre isso, também estou à disposição. Eu queria Meninas, reforçar a palavra das meninas, agradecendo você ter tirado seu tempo, você ter passado seus conhecimentos pra gente. Foi muito importante a gente ter essa conversa, porque, como as meninas já falaram, não é algo que muitas vezes não é comentado por ter vários tabus, ter um assunto polêmico, e você tirou o seu tempo aqui para falar com a gente sobre isso. Eu queria agradecer. Muito meu obrigada. amor, imagina. Eu que agradeço por vocês estarem aqui dispostas a ouvirem, né, às vezes assuntos que as pessoas acham chato. Eu já vi muita gente revirar o olhinho, né, tipo, ai, esses assuntos, né? Então, ter pessoas, né, ter mulheres, né, meninas, futuras mulheres, mulheres já à disposição, né, usar o seu tempo, o seu pensamento, né, e buscar informação com segurança, buscar se cuidar, buscar proteção, né? Isso é um caminho maravilhoso, né? Um caminho das coisas boas. Eu sempre digo que o bem, ele não precisa fazer força para existir, o bem existe por si só, a gente só precisa praticar. A gente tem que praticar ele por nós primeiro, e vocês estão fazendo um grande bem para vocês, né? E um bem que a gente faz para a gente reproduz para o outro, cria a corrente do bem.
Então, é muito bom a gente olhar para pessoas como vocês, meninas tão lindas, né? Interessadas em cuidar do seu futuro com carinho e com respeito. Isso acho que não tem preço, né? Isso é tão maravilhoso. Então, quem agradece sou eu, por ter pessoas tão lindas à disposição de cuidar-se e reproduzam conhecimento do bem, né, do bem, do respeito, do autorrespeito, da segurança, da proteção. Assim a gente forma uma grande corrente do bem nesse mundo que a gente precisa. Eu queria agradecer em nome de todas as meninas, né, por você ter tirado um pouco do seu tempo para passar um pouco do seu conhecimento para nós e por nós também ter tirado algumas dúvidas com você. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Linda. Karine, desculpa. Eu sempre digo que o Jung é um grande pensador da psicologia, ele sempre disse uma coisa que me impactou muito, né? A gente pode ter todos os conhecimentos, tocar todos os corpos, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, a gente usar a nossa alma humana, né? E tocar as outras almas com a nossa humanidade. E a humanidade, ela começa pelo conhecimento e pelo cuidado com a gente. Então, sempre o amor próprio, né? A gente muitas vezes cai na armadilha da comparação, da autoestima baixa, a gente compara com a outra pessoa, o corpo queria ter aquele corpo, ele queria ter aquele cabelo, queria ser assim, queria ser assado, né? A gente é especial como a gente é, o jeitinho que a gente é. E a gente poder ter isso muito firme dentro da gente. Cada um é do seu jeito, o que é do outro é do outro. E a gente sempre guardar isso, né? Que a nossa alma humana toque a outra alma humana com humanidade e também nos deixemos tocar por almas humanas com humanidade. Senão a gente fica no resguardo, no seu cuidado. Guardem isso sempre com muito carinho. E eu vou guardar com muito carinho esse momento que eu vivi com vocês hoje. Muito mesmo. Gratidão.